E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês a análise completa do filme do Ben 10 vs Universo. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Primeiramente tem que pedir desculpa pra vocês por causa que eu prometi que eu ia postar esse vídeo ontem, né? Só que infelizmente não deu certo eu postar, então eu peço desculpa pra vocês. Mas vamos lá, hoje eu vou fazer aqui a análise completa daquele jeito que vocês gostam. Primeiramente a abertura aí tá muito da hora, né? A melhor abertura do reboot foi essa do filme, né? E aí a gente começa o filme já com uma piada, né? O Chama tá lá lutando contra o Senhor Vapor e ele fala que já tá muito repetitivo, tá entendendo? Já tá ficando chato, previsível. E é o reboot falando mal do próprio reboot ali, basicamente. O próprio Senhor Vapor, ele admite que tá ficando chato mesmo. Mas enfim, o Ben, ele fala que tá muito entediante e tal. Aí o Phil, ele liga dizendo que vai acontecer um negócio muito sério, né? E aí eles vão lá pra base do Phil, que tá bem diferente, né? Bem da hora, não é mais uma simples garagem, agora ele tem todo um sistema lá. E aí eles veem que o meteoro vem em direção à Terra. O Ben, ele começa a ficar todo animado, né? Ele tem uma ideia de eles tacarem o Ben lá pra destruir o meteoro. E realmente era isso que ele ia fazer. Aí o Phil, ele pede pra ver o Omnitrix e ele, depois de muita análise, ele acaba concluindo que a chave estava colocada errada, né? Ao contrário, aí se eles colocassem certo, o Ben ele ia desbloquear um poder incrível, que isso foi a desculpa que eles deram pra criar os Omninauts, né? É porque a chave tá ao contrário, era só os Omnitrix normal. A chave certinha é os Omninauts. E aí o Ben, ele passa por todo um treinamento ali, né, pra ver se ele tava apto pra sobreviver no espaço. E isso aí, mesmo que não foi uma referência ao Segredo do Omnitrix, eu lembrei daquela cena lá que o Ben, ele vai pro espaço com o Tetrax, né? O Tetrax pergunta se o Ben estava familiarizado com viagens espaciais. Aí o Ben diz que estava, só que quando ele começa a viajar, ele diz que agora ele sabe como é que uma panqueca se sente, tá ligado? Eu só lembrei dessa cena quando eu vi o quatro braços lá, passando por todo o treinamento, tá ligado? Mas aí o Ben, ele se transforma no Arraia-Jato Omninaut, né? E a gente testemunha lá o poder dele, né? A grande velocidade que ele atingiu. Que eu acredito que o Arraia-Jato, na continuidade Prime, ele já tem aquela velocidade ali normalmente, tá ligado? Porque né, a gente tá falando do cara que conseguiu atravessar o hiperespaço em segundos. Mas enfim, o Arraia-Jato Omninaut vai em direção ao meteoro, só que ele desvia. E aí ele acaba sendo absorvido por um portal que abre lá do nada. E com isso, o Phil, a Gwen e o Vomax ficam todos preocupados, né? Que além do Ben ter sumido, o meteoro ia atingir a Terra, só que a gente acaba descobrindo que não é um meteoro, e sim é o Vilgax, que retorna do Nulificador para se vingar. Peraí, o Vilgax é preso no Nulificador no final da segunda temporada, depois retorna num filme. Onde foi que eu vi isso? E lá no espaço, né, o Ben ele acaba ganhando aquele traje que a gente viu lá no trailer, né? E aí ele é abduzido por uma nave, né? A nave aí dos Incursianos, que se revela como se fosse os encanadores do reboot. Que é uma coisa que eu achei bem estranha, né? Bem esquisita. Tipo, do nada os Incursianos são os encanadores lá. Eles vão falar com o Ben e o Omnitrix, ele revela aí que assim como o Omnitrix da continuidade Prime, né? Ele tem aí o trator universal, que eu achei bem da hora a forma que eles colocaram lá pro Omnitrix revelar que tem um trator universal, né? Daí eles pensam que o Ben é o Vilgax, né? Por causa que ele tava com o Omnitrix, aí tava disfarçado. E o Ben se transforma no Enormossauro Omninaut. Então tenta escapar, só que o Omnitrix descarrega e o Ben ele volta à forma humana. E aí os Incursianos levam ele pra ele ser condenado. E enquanto isso na Terra, né, o Vomax, a Gwen, o Glitch, o Phil estão todos preocupados procurando o Ben. E o Phil ele acaba encontrando um sinal de Omnitrix. O Vomax e a Gwen vão atrás, só que ele diz que é só o Kevin, né, que ele tava com o Antitrix dele todo fora de controle, se transformando aleatoriamente nos aliens. E o legal desse filme é que é a primeira vez que o Antitrix é referido como Antitrix. Antes não, antes ele só era chamado de relógio, de outro Omnitrix. Né? Antitrix era só o nome do brinquedo, mas agora foi oficializado no filme, né, que o nome dele é Antitrix mesmo. E aí o Kevin fica todo lá, não sei o que, não quero que vocês me ajudem. Só que a Gwen e o Vomax, eles veem, né, que ele era um garoto perdido e tal, ele não tinha motivo pra ficar sozinho e tal, é porque ele não era odiado por eles. E aí ele decide ajudar, né, porque ele disse que o Phil iria consertar o Antitrix. Lá em Cássico a gente vê que o juiz é o Million, né, o Imperador Million, ele tá lá como juiz. Como testemunho da acusação tá o Tetrax. E lá no júri a gente vê o Alcatruta, né? Mas enfim, o Ben, ele é acusado, né, de ser o Vilgax por causa que é mostrado lá as cenas do episódio Homem Engano, que o Ben ele vira o Gax. E ali pros Incursianos é a prova concreta que o Ben realmente era o Vilgax disfarçado. Aí o Ben tenta escapar como Slapback, só que não tem jeito, ele é preso lá na nulidade. Na Terra, né, o Vilgax, ele tá tocando terror em tudo, né?
E ele chega lá pra batalha, né? O Kevin chega lá pra lutar contra o Vilgax. E o Vilgax revela lá que foi ele que construiu o Antitrix, né? Ele que fez com que o Kevin tivesse aquele sonho pra poder construir o Antitrix, né? E o legal é que a gente vê que ele tem um controle telepático sobre o Antitrix. Ele tenta tirar do Kevin lá e tal. E a batalha insana continua lá. Enquanto isso, lá no Nulificador, o Ben ele acabou encontrando os prisioneiros lá no Nulificador, que são todos os caras conhecidos, né? Temos lá o Mega Horus, o Blitzwolf, o Fantasmático, o Aquático e Besta, né? E assim, a gente não pode afirmar com certeza que aquele Ectonorita ali, ele é o Zisqué, por causa que ele não é referido como Zisqué, né? Ele é referido como Ectonorita, e nos créditos o nome dele está tudo o mesmo nome que o Ben nomeou lá na Continuidade Prime, né? Tá Fantasmático, Besta, Blitzwolf, entendeu? Então não tem como a gente afirmar que aquele ali era o Zisqué, mesmo tendo a mesma voz do Zisqué da Continuidade Prime, mesmo tendo feito ali uma referência, né, que ele quase foi absorvido para dentro do Omnitrix, mesmo ele tendo tirado a capa protetora, a gente não pode afirmar que ali era o Zisqué, poderia ser um Ectonorite comum, né? E aí eles tentam tirar lá o Omnitrix e tal, que eles já tinham ouvido falar por causa do Vilgax, né? E aí chegou o Azimuth, né? O Azimuth ele chega lá todo botando moral, né? Ele coloca o bichão pra correr, aí o Ben ele tenta atacar o Azimuth com 4 braços, só que o Azimuth só toca assim no Omnitrix e faz o Ben destransformar. Aí o Azimuth ele vai lá, né, e explica toda a história, né, ele se apresenta pro Ben como um criador do Omnitrix, e ele fala, né, que ele já trabalhou com o Vilgax, né, tipo, quando ele era jovem, o Vilgax foi o assistente dele, né, diferente do Prime, né, que no Prime é a Miax, né, que é assistente dele, agora no reboot é o Vilgax, que tem lógica, né, por causa que o Vilgax, a gente vê que ele tinha um certo conhecimento do Omnitrix, né, lá no Omningun, em Interna Invasão, e realmente ele tem por causa que ele já trabalhou nele, né. E aí o Vilgax virou como se fosse um pupilo do Azimuth, né, para ele ter o Omnitrix lá e tal, só que ele tinha outras intenções maléficas, né. Isso fez com que o Azimuth que só ele tivesse o controle telepático sobre o Omnitrix, né, e aí ele prendeu tal parte do Vilgax no Omnitrix, assim, por isso que tem o Gax lá, né, só que isso fez com que o Azimuth ele fosse preso lá no Nulificador, né, enquanto o Omnitrix ele foi para a Terra, né, e a gente já sabe o resto aí, né. Só que o propósito do Omnitrix, o Azimuth fala o mesmo propósito que a gente já sabia no Prime, né? Que é fazer com que as espécies se entendessem, sabendo o que é ser outro ser, né? E aí o Ben ele é testado para o Azimuth ver se ele realmente é digno de usar o Omnitrix, né? E aí o Azimuth ele coloca um cronômetro lá que muita gente pensava que aquilo ali era o modo de autodestruição, outros pensavam que era o modo de captura, só que tava tudo errado. Na verdade era só o cronômetro do Omnitrix, né? E aí ele tenta usar os aliens dele lá, né, pra conseguir chegar até o Azimuth, aí o Fantasmático e o Aquático atrapalham ele lá e tal. E aí aparece um portal lá do nada no Nulificador, começa a puxar o Ben e o Aquático, né? O Fantasmático vaza dali, né? Sem ajudar o Aquático. E aí o Ben, ele segue um conselho do Azimuth, que o Azimuth falava que ele só apertava o Omnitrix, então ele faz o contrário, ele puxa. Assim ele acaba desbloqueando uma nova função, que ele consegue desbloquear um novo alien, o Gosmo, né? Que assim, tem duas coisas que eu não gostei do Gosmo nesse filme. Primeiro é que o dublador aqui no Brasil dele foi mudado, né? Igual o do Diamante, o dublador dele também foi mudado. Por causa que são vozes que a gente acostuma, tá entendendo? Aí do nada eles mudam, mas eu entendo. E a segunda é que o nome do Gosmo aqui no Brasil foi mudado. Tipo, lá no original ainda é Gulp, né? Só que aqui não é Gosma, é Melequento. Porque, tipo, parece o Ben 23 da areia, tá ligado? Porque o Gosma dele é lamacento, é quase a mesma coisa, né? Aí eu achei paia por causa disso. Mas no geral a aparição dele ali foi muito legal, né? Tipo, ele conseguiu ali usar o projetor de gravidade pra ele e o Aquático serem sugados pelo portal, né? E aí o Azimuth ele deixa, né, o Ben ficar com o Omnitrix, acha que ele é digno mesmo. E aí ele tira uma máquina lá que faz com que faça um portal pra sair da nulidade. O Ben até se pergunta por que é que o Azimuth não usou pra ele sair. Aí o Azimuth disse que é porque ele achava que ele merecia estar lá, né? Aí o Ben usa o Shock Rock Omninaut pra sair de lá. Quando ele chega no espaço, ele vê que os incursianos estão sendo sugados pelo um outro portal ali, então ele usa seus poderes pra salvar. Assim, fazendo com que os incursianos acreditem que ele não é o Vilgax, né? E eles querem condenar quem? O Tetrax, que foi ele que, né, que mentiu dizendo que o Ben era o Vilgax. E lá na Terra, como é que tá? Bom, lá na Terra acontece muita bagaceira, né? Tipo, o Vilgax ele dá uma surra no Glitch, né? Que não consegue fazer quase nada, o bichinho. Só que ele se funde ao Kevin. E o legal, né? É que quando eu vi isso, eu só me lembrei da Julie e do Chip, tá ligado? Porque é praticamente a mesma coisa. Ele fez uma armadura mecamorfa pra um humano usar. É praticamente o mesmo conceito da Julie e o Chip. Então não é muito novidade pra mim, só que eu achei uma coisa legal porque eu não esperava que isso fosse acontecer. E o Vilgax, ele tirou o Antitrix do Kevin, assim ele virou uma forma Amalgam, né? Bem da hora que ele consegue controlar todos os poderes do usuário do Antitrix.
né? Enquanto isso, o Ben, ele vai atrás do Tetrax, ele tem até uma luta lá de diamante versus Tetrax, bem da hora, mas o Tetrax acaba fugindo. E aí temos mais uma piadinha, né? Uma piadinha aí sobre o reboot, que o Million, ele disse que se eles não pegarem lá agora, pegam só no próximo reboot, né? Que foi meio que uma quebra de quarta parede mais sutil, né? Aí o Ben se transforma no Chama Omninaut e vai lá pra Terra, né? Onde ele se encontra com o Vilgax. E o Vilgax, ao batalhar com o Ben e o Kevin e o Glitch, né? Ele acaba tirando a chave do Omnitrix, né? Com a intenção de colocar no Antitrix e ficar mais poderoso. Só que o Kevin, ele consegue tirar o Antitrix e recuperar, só que infelizmente o Glitch, ele acabou ficando fora de combate aí. Só que já era tarde demais, o Vilgax já tava crescendo ali com o poder. E o Ben e o Kevin decidem acabar com ele de uma vez por todas, né? O Ben, ele se transforma lá no Enormossauro Omninaut e o Kevin no Punho de Cristal, e eles vão pra luta. Só que ele não tá fazendo nem cócega no Vilgax, graças à sua nova transformação, que a gente pode chamar de Alien V. Né? Aí o Ben, ele fica todo sem esperança e tal, só que o Azimuth, ele aparece holograficamente no Omnitrix, né, para dar um incentivo ali pro Ben, e o Ben, ele desbloqueia aí o Gigante, né, que é muito da hora a aparição dele ali, tipo, ele usa nos raios cósmicos lá no Vilgax, é muito da hora. Eu só achei meio ruim por causa que eu esperava mais da luta, tipo, porque eu achei que foi muito rápida. Só se for comparar com o Segredo do Omnitrix, que o Gigante só jogou o Vilgax no espaço e pronto, essa luta foi mais da hora, né? Né, o Ben derrotou o Vilgax. Aí chega o Azimuth e o Millions e prendem ele. O Azimuth deixa o Ben ficar com o Omnitrix depois de consertar a Terra, né? Que tava praticamente um Galvan B 2.0 ali. O Kevin sumiu. O Phil diz que o Glitch ainda tinha conserto. E os quatro saem e a jornada continua. Bom, e é isso, né? O filme foi bem da hora, tipo... Para um primeiro filme do reboot, eu achei da hora. Eu esperava que acontecesse mais coisa, que aparecesse mais personagens antigos. Só que mesmo assim teve muita fanservice e tal. Então não vou reclamar não, viu, galera? Mas vocês digam aí, qual a opinião de vocês sobre esse filme? Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que é que vocês esperavam, o que é que vocês se surpreenderam. E sobre o Alien V foram reveladas muitas coisas por ninguém mais, ninguém menos que Duncan Roleal, o criador de Ben 10. Se vocês quiserem ver, deixe muito like e comentar aí rumo aos 50 mil, porque estamos bem pertinho aí, né? Então é isso, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau!